Só para avisar que a gente começou já a gravar, tá bom? Ah, ok. Obrigada, professor Tá? Charlie. Porque daí depois a gente disponibiliza para quem não pôde participar hoje. Boa aula. Tchau. Obrigada. Qualquer coisa, só sinal. Consigo ver o chat com a apresentação sendo projetada, aí vocês me chamam. Eu estava contando um pouquinho, então, do que a gente vai falar nessa apresentação e nessa aula, né, que tem aí como objetivo resgatar um pouco das metodologias ágeis de gestão de projetos e contextualizar, né, elas no contexto de projetos de gestão do conhecimento. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dos conceitos básicos de projetos, de gestão de projetos. Vamos entender o que foi o Manifesto Ágil, né, que deu origem às metodologias ágeis, quais são as características dos métodos ágeis de gestão de projetos, como que a gente escolhe, né, que tipo de abordagem vai utilizar, se vai utilizar uma metodologia ágil, se vai utilizar uma metodologia tradicional ou preditiva, quando surgir um novo projeto, né, então que estilo de gerenciamento e de liderança a gente vai adotar, vai dar uma olhada, né, em duas metodologias, né, talvez um pouco as mais conhecidas, que é o Kanban e o Scrum, e, né, por fim, fala então da filosofia ágil dentro dos projetos de gestão do conhecimento. Mas antes eu queria entender e conhecer um pouquinho de vocês, até para direcionar um pouco da minha fala, porque a gente tem aqui vários construtos, né? Então, de repente, tem gente aí que trabalha como gerente de projetos, gente que trabalha como bibliotecário, gente que trabalha com gestão do conhecimento. Então, esse aqui é um programinha que chama Mente, né? Vou pedir para vocês entrarem aí, pode usar o QR Code ou pode acessar a URL lá em cima, que é o www.mente.com, digita aquele código e vai ter um campinho ali para vocês falarem qual é a profissão de vocês, né? Só para eu dar uma olhadinha aqui, a gente se conhecer um pouco mais, quem é essa audiência que está participando hoje. Tá? Então, entrem aí nesse endereço. Espera aí que eu já vou. Aqui, ó. Tá, vocês estão respondendo ali, o código é 605636. Então, vamos lá. Tem gente aí, coordenador de setor, várias bibliotecárias, né, pessoal de gestão de informação, profissionais do Hospital Albert Einstein, tem uma linha bacana de informação. Olha, grande maioria aí de gestão da informação. Tá? Tem analista de sistemas participando, legal, profissional de arquivos também, tem gente de universidade pública. Olha, tá ficando bacana aqui a nossa nuvem de tags. Estudante de UX, bibliotecários da área jurídica, designers, pesquisadores, legal, administradora, então provavelmente o pessoal que está aí com os desafios também de gestão do conhecimento, tem gente da ciência da informação, alunos de arquivologia, uhum. Pesquisadores, estudantes de psicologia, olha, bacana, analistas de documentação, profissionais de Ministério Público, Unesp de Marília, que está aqui conectado com a gente também. Uhum. Mas a maioria do pessoal aqui da área de ciência da informação. Tem coordenador de TI também, estou vendo aqui. Avaliador de extensão universitária, bacana. Olha, tem um Product Owner, pessoal de gestão de projetos está aqui. Tá? Inclusive para me complementar, qualquer coisa que seja necessário. Bacana. Eu acho que deu para a gente ter aí uma boa ideia, né, de quem somos todos nós. Deixa eu, enquanto está atualizando aí também, contar um pouquinho de mim, então. A minha formação, a minha graduação base é em biblioteconomia, eu sou formada pela Federal do Rio Grande do Sul.
apesar de nunca ter trabalhado, ou melhor, trabalhei muito pouco na época de estágio em bibliotecas físicas, né? A minha experiência maior foi em empresas de consultoria que faziam prestação de serviços na área de gestão da informação, gestão de documentos, sistemas, né, de informação. Eu fui, durante quase 10 anos, trabalhei na BIREME, né, com as bibliotecas virtuais em saúde, coordenei a área responsável pelos projetos de cooperação das bibliotecas virtuais em saúde. Trabalhei também numa organização holandesa, né, com a área de gestão do conhecimento e aprendizagem, e, né, nessas vindas de trabalhar muito com projetos, esses tipos de empresas são bastante projetizadas. Eu fiz o meu mestrado em gestão de projetos, então, o meu mestrado ele é em administração com ênfase em gestão de projetos, e hoje eu sou doutoranda na USP, na área de ciência da informação, do programa de ciência da informação da USP. Então, esse é um pouquinho aí da minha história. Eu comecei a dar aulas na FESP no segundo semestre do ano passado, né? E a disciplina de gestão de projetos, ela é uma disciplina do núcleo comum. Então, o que a gente vai estar olhando hoje é um pedacinho da aula, né, que a gente vê lá no programa, lá a gente vê, né, mais tópicos, faz algumas dinâmicas também, mas espero que vocês gostem. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Bom, então vamos começar falando um pouquinho do conceito de projeto, né, para a gente colocar todo mundo na mesma página. O PMI, que é o Project Management Institute, que é a maior associação mundial aí na área de gerenciamento de projetos, ela usa muito essa definição. Um projeto é um esforço temporário para criar um produto ou um serviço único. E, às vezes, as pessoas, assim, não, mas, né, por exemplo, né, projetos de bibliotecas virtuais na BIREME, mas vocês estão sempre fazendo projetos de bibliotecas virtuais. É projeto porque não é único, né? Estão sempre novas bibliotecas. E aí tem uma BNT que ela é dedicada a trabalhar a falar sobre gestão de projetos, que ela fala, né, e coloca isso de uma forma muito clara, que embora muitos projetos possam ser similares, tem diferenças, tipo de entrega que você faz, nas partes interessadas, né, o que em gestão de projetos a gente chama de stakeholders, nos recursos que estão disponíveis e que são utilizados, né, os clientes, pela forma como os processos são adaptados para criar as entregas, e cada projeto normalmente é dividido em fases, então com o início e o fim bem definidos. E é isso que caracteriza muito a diferença entre os processos e os projetos, né? Projeto, um serviço único que tem início, meio e fim. Processo, é uma atividade com aquela atividade que a gente faz regularmente. Se a gente trouxer essa realidade para dentro de uma biblioteca, né, eu gosto de dar um exemplo. Eu posso desenvolver um projeto para incluir e-books, né, livros digitais no acervo da biblioteca. E nesse projeto eu vou definir critérios de seleção, políticas de empréstimo, fornecedores, enfim, uma série de requisitos. Uma vez que eu fechei esse projeto, eu passo a emprestar esses e-books, né, na minha biblioteca. E a partir daí, ele se torna um processo de empréstimo de e-books, que vai acontecer continuamente, não tem data para acabar, é uma atividade regular, né? Então, essa é a diferença principal, né, entre um projeto e um processo, né? Às vezes, tem palavras que vira modinha, buzzword, todo mundo fala, não, porque meu projeto, mas nem sempre é projeto. Então, ter esse conceito claro é importante. E aí a gente começa a falar de gestão de projetos, né? Então, o que é gerenciamento de projetos, né, enquanto definição? É quando a gente aplica métodos, ferramentas, técnicas e competências para um determinado projeto e trabalha com a integração de todas as fases do ciclo de vida de um projeto. Então, lembra lá quando a gente viu a definição de projeto, a gente disse, projeto é dividido em fases. Gerenciar projeto, o que é? É olhar para todas as fases de uma maneira bem sistemática e articular e gerenciar isso, né? Para isso, normalmente a gente usa metodologias de gestão de projetos. Tem várias metodologias que são consagradas já.
né? Então, são sistemáticas, metodologias, propriamente dito, que te trazem um monte de ferramentas padronizadas, já testadas, consagradas por outros gerentes de projeto, e que vão ajudar a conduzir melhor esse material. E aí, um ponto interessante é que na década de 90, começam a surgir e se tornar mais populares os guias de conhecimento, né? Então, muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar do PMBOK, né? A minha instituição segue o PMBOK, né? E eu brinco com os meus alunos, é PMBOK, não é PMBOK, né? Porque o BOK é de Body of Knowledge, né? Ou seja, corpo de conhecimento, e não book de livro. Né? São guias de boas práticas, então é o momento em que gerentes de projetos de vários lugares do mundo começam a consolidar as boas práticas, aquilo que era inicialmente tácito, e explicitam isso nesses books, nesses guias de conhecimento. E aí, né, vem muito as associações de profissionais, o próprio PMI, que é o Project Management Institute, e começam a se estruturar, né, essas áreas de conhecimentos, processos, boas práticas, e trazem todos esses materiais. Eu falei um pouquinho do PMBOK, né, ele foi durante muito tempo, e é talvez ainda, né, um dos mais difundidos, tem várias outras metodologias. Atualmente ele está na 6ª edição, né, é um catatauzinho, assim, de páginas, e ele mescla, então, 5 processos com 10 áreas do conhecimento, né, que envolvem, né, todas as fases do ciclo de vida de um projeto. Então, a gente está falando em gerenciar integração, escopo, né, que é o que vai ser realmente feito dentro do projeto, o que não vai ser feito dentro do projeto, principalmente, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicação, riscos, quais vão ser as aquisições do projeto, gerencia também as partes interessadas, né, os stakeholders, então, de que forma se dá toda essa sistemática. E aqui, apesar de ter várias caixinhas, é um fluxo resumido de o que é um processo de gerenciamento de projetos quando a gente está falando do PMBOK, né? Deixa eu pegar o meu ponteirinho aqui, né? Então, eles começam aqui. Primeiro a gente desenvolve um documento que se chama termo de abertura, identifica quem são os clientes, ou às vezes é um projeto interno, então quem são as partes interessadas. Aí começa, tudo que está nessa caixinha azul aqui, a fazer o planejamento do projeto. Então faz um plano de gerenciamento, coleta requisitos, define escopo, cria a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, né, que é o projeto no nível macro, planeja riscos, e aí vai passando, né, por várias etapas dentro do planejamento. Aí vem para essa areazinha aqui em amarelo, que é os processos de execução, né? Então, gerencia a qualidade, conduz aquisições, adquire recursos, desenvolve equipe, enfim, faz toda a execução. Durante todo o projeto, vai fazendo também os processos de monitoramento e controle, que é essa caixinha rosinha aqui embaixo, né? E vai passando por tudo isso até chegar no processo de encerramento. Mas, Cláudia, né, todas as empresas que usam, né, que dizem que seguem o PMBOK fazem tudo isso? Na sua grande maioria, não, né? Elas adaptam. Isso aqui é um conjunto de boas práticas, né? O PMBOK é um conjunto de boas práticas. Então, normalmente, as empresas com seus escritórios de projeto, elas escolhem, né, algumas das fases mais importantes, adotam, né, criam seus próprios formulários e consolidam a sua metodologia baseada no PMBOK ou baseada em alguma outra metodologia proposta por algum outro instituto, né? Então, de forma muito rápida, né? Então, essa é a visão mais tradicional de gestão de projetos. Mas aí, no final da década de 90, começa a surgir também, né? Então, tem muita gente consolidando, muita boa prática, muita gente com experiência de mercado, mas começam a surgir algumas práticas de XP, que é o Extreme Programming, né? Que é uma programação muito pareada em duplas, e alguns chamados métodos leves, né? Na época, inclusive, já chamando de Scrum, né? O pessoal começa a trabalhar, diz assim, não,
do PMBOK, PMI, são muito documento, tem muita coisa, a gente precisa de coisas mais leves, né? E aí, em fevereiro de 2001, lá em Utah, né, num inverno aí nevado em Utah, estavam, né, reunidos vários profissionais de gerenciamento de projetos em um evento da área, e no último dia do evento, muitos até já tinham ido embora, aquela coisa de congresso, né, alguns saem e já vão embora, eles sentaram e começaram a falar sobre a importância de se formalizar e de trabalhar de uma forma mais sistemática esses métodos chamados leves, né? E eles escrevem o chamado Manifesto Ágil. Então, o que são os valores do Manifesto Ágil, né, que na época foi assinado aí por 17 profissionais, são esses que vocês estão enxergando aqui nessa coluninha da direita, e aí eles começam a definir alguns valores desse manifesto. E vocês vão perceber que é muito em contrassenso com os valores, né, que vinham sendo colocados pelas metodologias tradicionais e preditivas que eram adotadas até então. O que eles falam? Que os indivíduos e as interações são mais importantes do que os processos e as ferramentas, né? Então, vamos focar em gente. Que ter um software em funcionamento é muito mais importante do que uma documentação abrangente. Né? Lembrando aí que muito das boas práticas de gestão de projetos vêm das empresas de desenvolvimento de software e de tecnologia da informação. E eles vêm, então, com essa máxima, né? Tipo, não, em vez de ficar gerando muito documento, é mais importante eu entregar o software funcionando. Colaboração com o cliente mais do que negociação e contratos, né? De novo, né, olhando para o fator mais humano e tirando um pouco, né, a parte mais burocrática, mais formal. E responder às mudanças mais do que seguir um plano, né? Porque uma das coisas que os métodos ágeis trazem o ambiente ele está em constante evolução, né? O cenário em que o projeto está ocorrendo, ele vai mudando. E não adianta você planejar alguma coisa, né? E agora a gente está com um exemplo bem interessante, né? Muita gente fez um planejamento no início do ano e a gente chega em março, né, tem toda a situação da crise do Covid-19 e todo mundo tem que agilmente se readaptar. E todo aquele planejamento que eu fiz lá no início do ano, prevendo, né, e premeditando algumas coisas que iriam acontecer, mudam completamente, né? Então, às vezes não faz sentido eu seguir planejando aquilo, seguir executando aquilo que eu planejei lá no início, porque aconteceram mudanças e a gente precisa se adaptar. Então, além, né, desses valores, eles escrevem 12 princípios desse manifesto ágil. Então, está aqui na telinha. Primeiro deles, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega adiantada e contínua de software de valor. De novo, né, são profissionais da área de TI, né, que estão montando e escrevendo, né, práticas para gerenciamento de projetos. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim de desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas e até meses, e de preferência com períodos mais curtos. Então, a ideia aqui não é planejar todo o projeto, né, e ao final entregar o produto, ou no caso deles, o software, vai fazendo entregas permanentes, né? Talvez você já tenha ouvido falar do conceito de beta permanente. Então, você entrega uma vez, né? Enquanto o pessoal está usando, está descobrindo bug, eles estão melhorando, vai fazendo, atualiza, e vai fazendo entregas constantes, ao invés de fazer um produto extremamente parrudo e entregar ele somente no final. Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, né? E uma das essências das metodologias ágeis é o conceito de equipes auto-organizadas, né? Você confia
muito na equipe e você... Então, você dá a eles o ambiente e suporte necessário e confia, né, que eles vão fazer o trabalho. O sexto princípio fala que o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e por dentro de um time de desenvolvimento é através de conversa cara a cara. Né? Ao invés de gerar relatórios e tramitar para equipes, os métodos ágeis, eles não, vamos botar todo mundo aqui na sala e a gente troca ideias, né? Ele é um pouco mais informal. Software funcional é a medida primária de progresso. Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter indefinidamente passos constantes. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. O 10º princípio fala de simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito, né? Ou seja, limpa tudo que é gordura e vamos focar naquilo que realmente é importante. No 11º, as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis. E, por fim, em intervalos regulares, o time reflete em como vai ficar mais efetivo e, então, se ajustam e otimiza o seu comportamento, né, para se adequar a isso. Né? E, apesar dele ter surgido, né, o movimento ágil, né, então, às vezes, um pouco contrapondo os métodos tradicionais e os métodos até então pregados pelo PMBOK, teve alguns princípios aí, né, nos anos 2000, né, que tinha até ênfases, né, entre os gerentes de projetos que eram da linha tradicional e os agilistas, né, até que chega um momento assim, não, vamos unir o melhor de cada um desses universos. E o próprio PMI, né, em setembro de 2017, ele lança a primeira versão do guia prático, né, de Agile, né, de metodologias ágeis. Então, ele continua fazendo versões periódicas do PMBOK, né, então, a cada nova versão atualizando e incorporando mais boas práticas por meio do grupo de trabalho que ele mantém. E ele começa a editar também um guia de boas práticas voltado para métodos ágeis e para quem quer seguir abordagens mais ágeis. E aqui dentro ele retoma, né, algumas das metodologias ágeis que são mais utilizadas e fala um pouquinho das características de cada uma delas. Tá? Então, conceitualmente falando, né, o que são métodos ágeis? É uma abordagem alternativa ao que a gente chamava de modelo de gestão tradicional de projetos, né? E algumas vezes as pessoas me perguntam assim, mas o que é o modelo tradicional de projetos, né? E o próprio PMI, ele define o modelo tradicional, ele também pode chamar de orientado por plano, né, por planejamento, em cascata, ou seja, as atividades elas vão sendo encadeadas, ele é serial, né, ou seja, as atividades são feitas uma depois da outra, ele é preditivo, você faz uma previsão do que deve acontecer, né, então esses são os métodos tradicionais, e ao invés de ter etapas bem definidas desde o início do projeto, métodos ágeis possuem iterações curtas, né? E o conceito de iteração ele é bem interessante, né? Que são os períodos, né? Os faixas de tempo, né? E elas têm que ser curtas. Então, está o tempo inteiro em contato e com frequência. Uma característica importante aí é a inspeção e adaptação destes ciclos de interações, focados em gerar melhoria contínua para as equipes e para os processos que a empresa utiliza. Então, a gente fala, né, métodos tradicionais, né, também chamado de waterfall, que é o método em cascata, ele é orientado ao planejamento. Então, né, a gente começa planejando, aí a gente, né, desenha, constrói, testa, corrige, testa e entrega um produto final. Esse é o modelo tradicional de gestão de projetos. Quando a gente está trabalhando com métodos ágeis, a gente está trabalhando orientado a valor.
Então, o objetivo não é necessariamente seguir um plano, mas entregar um produto que tenha valor para o meu cliente, né? Seja ele um cliente interno ou externo. Então, em métodos ágeis, de um modo geral, a gente planeja, a gente tem uma iteração em que se desenha, né, se constrói e se testa né, o produto e normalmente, né, sempre se trabalha para que a cada iteração você tenha uma entrega de um produto, né, que possa ser utilizado, e aí você entrega, ou você segue, planeja mais um pouco, desenvolve mais uma parte, né? Ah, ok, tá faltando mais um pedaço, então vamos planejar mais esse pedaço, desenvolver ele até o momento da entrega. Então, são várias iterações, né, que vai melhorando aí este produto. E aí, vocês podem perguntar, e tem muita gente que coloca isso. Ah, mas Cláudia, o que é melhor? Métodos tradicionais ou métodos ágeis? Né? Como é que a gente escolhe, né, o que a gente vai utilizar? Eu vou dar uma paradinha aqui na apresentação e vou olhar o chat aqui, vou jogar essa pergunta para vocês também. Aula, peraí, deixa eu ver aqui o que tem no chat. Tem gente esperando. Apresentações estão disponíveis? Sim, estarão disponíveis. Eles estão gravando também essa apresentação. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para o professor Charlie para ele liberar o pessoal esperando a entrada. Mas enquanto isso, o que vocês escolheriam? O que vocês gostam mais? Métodos ágeis, métodos tradicionais, né? Vocês chegaram numa empresa nova. E alguém, né, diz que você tem um projeto para tocar. Então, como é que a gente faz essa escolha? Alguém tem alguma ideia? Vamos lá, Clarissa falando que depende do projeto. Clarissa, depende do projeto em que sentido? Tenta detalhar um pouquinho mais. Alessandra falando que depende do objetivo do projeto e da empresa. Uhum. Natureza da instituição. Aqui, nos adaptar aos métodos já implantados na empresa. Professora Inês Campolina falando que prefere trabalhar com métodos ágeis. Sidney, métodos ágeis porque tem mais interação. Lucas falando que começou há pouco a estudar, peraí que tá indo rapidinho aqui. Ó, que um dos fatores é tempo, né? Ana Cleide coloca. Matheus, né, pontua aqui uma coisa interessante, os métodos ágeis necessitam de uma evangelização da equipe inicialmente, por isso deve ser feito com cuidado. Anaís, trabalhando com extensão universitária, nossos métodos eram muito próximos dos métodos ágeis. Ó, Luciano, que trabalha em startup, diz que startup tudo é agile, né, e é por essência da característica da instituição. A Kelly, né, falando que talvez dependa do produto e do tempo estratégico. Eric falando que Kanban para ele é quase intuitivo, para mim também, eu gerencio até minha vida pessoal com Kanban, Eric, né? Então, assim, vamos voltar aqui para a apresentação, né? O que ajuda a gente a definir mais, né? Então, acho que não tem... Vocês pontuaram aí muito bem, então tem as características da instituição, que é um legado, né? Essa instituição já sabe trabalhar de alguma forma, ou não, né? As pessoas que estão ali dentro, elas conhecem metodologias de gestão de projetos, ou não. E mais do que isso, métodos ágeis são muito bons quando a gente tem um cenário de incerteza muito grande, com relação a requisitos ou com relação à tecnologia. Por isso, inclusive, né, que startup, por essência, trabalha com método ágil, né, um colega ali das startups. Por quê? Como normalmente está se criando um produto ou um serviço novo, alguma coisa inovadora no mercado, e método ágil está muito relacionado com inovação, né? Então, quanto mais desconhecido, né, e essa curva mostra isso para a gente, o cenário, né, que às vezes ele chega a ser anárquico, mais apropriados são os métodos ágeis. Porém, às vezes eu vou ter cenários
em que é muito conhecido. Eu até vou voltar aqui para aquele meu exemplo dos projetos de bibliotecas virtuais. Né? Depois que você já implantou em mais de 20 países, tem mais de 100 bibliotecas virtuais implantadas, você já conhece muitas, né, as variantes. Cada projeto é um projeto, mas você já tem aí quase uma receita de bolo. Você consegue trabalhar de uma forma mais preditiva. Então, esse gráfico aqui, ele mostra bastante, né, como a gente faz essa escolha, além, é claro, das variáveis, né, de cenário de instituição e de pessoas. Até porque tem muitas instituições que trabalham tanto com métodos tradicionais quanto com métodos ágeis em paralelo. Né? Tem algumas que é só um ou só outro, mas aqui nessa apresentação, essa aqui é uma pesquisa de finalzinho de 2018, não sei se já saiu a nova, né, com os dados de 2019, se eles já terminaram de compilar. Mas ela é, né, de uma associação que pesquisa, né, a Agile, é o State of Agile Survey, e eles fazem um levantamento, então, do percentual de times usando o Agile. E essa pesquisa ela é feita somente com instituição que já usa Agile, né, o que se identifica com essa metodologia. E aí, 4% diz que nenhum dos nossos times são, de fato, ágeis. 48% falam que menos da metade, né, dos times são ágeis, ou seja, tem projetos que são, tem projetos que não são. 26% falam que, bom, mais da metade é ágil, e 22% só que falam assim, não, todos os nossos times, em todos os nossos projetos, são ágeis por essência, né? Então, as metodologias chamadas híbridas, né, que são aquelas que mesclam um pouco de tudo, elas ainda são muito utilizadas. Essa mesma pesquisa, ela verifica quais são as metodologias que essas instituições utilizam, né? O que eles declaram utilizar aí com mais frequência. 54%, né, declaram o uso do Scrum, seguido aí de 14% que falam em metodologias híbridas ou múltiplas, 10% falam de Scrum, de metodologia XP, que é um outro método ágil, de Scrumban, né, que é na minha opinião, até um pouco de modismo, né, onde o pessoal mistura Scrum com Kanban, né, 5% Kanban, e aí, né, depois vem um pouquinho de todo o outro, né. Mas, independente de qual a metodologia, a essência, né, das metodologias ágeis são aquelas que estão no manifesto, né, então você escolhe uma ou outra, mas você segue aqueles princípios. E aí, para a gente falar um pouquinho de Kanban, eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas o Kanban ele vem de uma palavra japonesa que significa literalmente cartões, né? E são quadros, né? E quando a gente está falando em quadros, não necessariamente quadros físicos ou em papel, né? Tem muito aplicativo hoje em dia no mercado, né? Em que você monta esse modelo Trello, que é largamente utilizado, né? Então, você tem uma lista de tarefas para fazer, né, que não começaram ainda, e eu tenho das tarefas em andamento, né, que é o work in progress, então, o que eu estou executando agora, ou doing, e tenho as tarefas terminadas, né, as tarefas prontas. E os cartões, eles sempre caminham da esquerda para a direita. Então, eu terminei uma tarefa, movi ela para cá, eu vou tirar outra desse bloco e movo para cá. Então, eu tenho uma lista de coisas a fazer, eu mantenho o foco, né, em poucas coisas sendo feitas ao mesmo tempo, e também mantenho aqui a minha lista de coisas já desenvolvidas, até para me dar essa sensação de completude, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né, e aqui e aí o pessoal vai melhorando isso, que eles fazem uso de cores, por exemplo. Então, tem os amarelinhos, são tarefas, tem post-its em verde, que normalmente são atividades de teste, os azuis são atividades de melhoria, né? Normalmente não são as prioridades,
e os laranjinhas, que são bugs, né, que tem que ser tratados com prioridade. Então, a equipe que precisa desenvolver esse tipo de trabalho vai olhar e, pelas cores, vai ter mais facilidade em priorizar quais são as tarefas que estão sendo trabalhadas agora. Quando o time é grande, também é muito comum você colocar, né, o nome, né, associar esse cartão a uma pessoa, ou seja, quem é que está desenvolvendo essa tarefa que está em andamento. E, né, nas boas práticas de uso do Kanban, a gente organiza sempre do mais prioritário para o menos prioritário, né? Então, isso também ajuda a fazer a priorização dos elementos dentro do tempo e da equipe e dos recursos, né, que eu tenho disponíveis. Tá? Esse aqui é um outro exemplo, aqui foi ampliado um pouco mais as quantidades de colunas, né? Já trabalhei com esse modelo também. Então, pessoal que... eu lembro que tinha uma PO, uma Product Owner aqui, ou um Product Owner, né, no grupo também, particularmente dessa coluna de checado, né? Porque o que acontece? O pessoal tem, né, uma atividade a fazer, né, vai lá, diz, eu estou fazendo, e aí termina e botou no feito. Só que às vezes nesse feito tem entrega com problema, tem bug, tem coisa que não foi testada, ou que até o teste não pegou todos os erros, e aí então normalmente, né, o PO, que é o dono do produto, ele move aqui do feito, né, para cá, para o checado, né, e aí ele marca, tipo, não, esse aqui realmente está concluído, né? Está terminado. Ou, não, ele move o cartãozinho aqui para baixo, dizendo que isso é um problema, para ser rediscutido com a equipe e voltar, né, para o ciclo de execução. Tá? Então, essa é a essência do Kanban. Ele é bastante simples, né? Mas bastante funcional. E a ideia é ser realmente uma ferramenta ágil e visual, né? Aí a gente começa a falar um pouquinho do framework Scrum. Quando eu estava falando ali do Kanban, né, tinha uns post-itzinhos e eu coloquei aqui, né, porque a palavra chinesa, em japonês para cartão, né, é Kanban. E no Scrum tem aí esse time de rugby, né? E por que isso? Porque Scrum é o nome dessa jogada que tá aí. Ele vem, a palavra Scrum, ela é originada, né, do rugby mesmo, onde nessa jogada os times ficam em formação para ver quem é que vai sair com a bola, né? Então é daí que vem a origem do nome. Então o time está todo reunido para começar a fazer um movimento. O Scrum ele não se denomina uma metodologia, né? Eles chamam preferem chamar de framework, né? Ou seja, uma forma de trabalho. E aqui vocês vão ver, inclusive tem a URL, vocês podem baixar essa publicação, que é o Guia do Scrum, né? Ela é desenvolvido e mantido pelos próprios criadores do Scrum, né? Que é assinado por eles. Tem uma versão em português disponível gratuitamente para download. Ele não é complexo, não é muito grande, vale a pena dar uma olhada. Scrum tem 3 pilares: transparência, inspeção e adaptação. Né? E em linhas muito gerais, né, ele é baseado em papéis e responsabilidades muito bem definidos para as pessoas que estão envolvidas no projeto, as cerimônias, que vão ser os eventos, as reuniões, né, que envolvem o processo de Scrum, e artefatos bem definidos, né, que são algumas ferramentas de trabalho. Nas nossas aulas na pós-graduação, a gente monta dinâmicas, né? Não sei se tem algum dos meus alunos participando, mas a gente monta dinâmicas, né? Divide em grupos, cada grupo se torna uma equipe, eles têm projetos, né, para desenvolver, cada um assume um papel, né, cada membro dessa equipe um papel diferente, a gente faz as cerimônias e roda esses processos do Scrum para o pessoal se apropriar, que eu vou falar, né, em linhas mais gerais para vocês terem uma ideia. Então, o objetivo principal do Scrum, a equipe entregar produtos rapidamente.
E aí, um conceito bem importante é o conceito de MVP, né? Muitos de vocês talvez já tenham visto esse conceito nas instituições onde vocês trabalham, que é o produto mínimo viável, né? Então, quando eu for fazendo um projeto preditivo, ou em cascata, ou com método tradicional, às vezes esse quadro que está em cima aqui, ele pode acontecer, né? Ou seja, a primeira fase do projeto eu faço uma roda, na segunda fase do projeto eu faço 2 rodas, na terceira eu faço a carcaça, e na quarta e última fase eu tenho o carro pronto. No Agile, não, isso não acontece. Por quê? Cada entrega precisa ser funcional, né? Ou como está escrito ali, a cada interação entrega um produto potencialmente pronto. Então, se o objetivo do meu projeto é desenvolver um veículo, né, de locomoção com rodas, né, eu posso ter uma primeira entrega que vai ser um skate, que não me deixou satisfeito, aí eu melhoro ele um pouquinho e transformo um patinete, que, né, tipo, não é ainda o que eu quero. Aí, bom, vamos melhorar. A gente transforma esse patinete numa bicicleta, que também não atingiu ainda, né? Eu tô querendo uma coisa com mais velocidade. Da bicicleta, a gente, né, faz uma próxima entrega que vai ser uma motocicleta, e isso já me deixa feliz, tá mais perto dos meus objetivos enquanto cliente, enquanto demandante do projeto. Até que, por fim, numa última entrega, o carro vem realmente, né, e eu fico satisfeito e atingindo os objetivos. E a gente poderia ir melhorando isso ainda mais, ainda criando novas interações. Mas esse é o conceito de MVP, é o produto mínimo viável e utilizável. Então, sempre que eu for fazer uma entrega, ela tem que ser passível de utilização. Não adianta entregar produtos que não possam ser utilizados. Então, a gente falou lá, né, dos artefatos, das cerimônias e dos papéis e responsabilidades. Então, quais são os papéis básicos dentro de times Scrum? A gente tem o PO, né, ou o Product Owner, o dono do produto, que é a pessoa que normalmente entende do negócio. Ela define os itens que compõem o backlog do produto e prioriza o que é mais importante. A gente tem uma pessoa que assume o papel de Scrum Master, né? Que é o profissional que garante a metodologia, a ação do Scrum como um todo, normalmente é o profissional que conhece melhor a metodologia, e o objetivo dele é remover obstáculos que sejam levantados pela equipe durante as reuniões. Então, de um modo geral, é ele que faz a articulação entre os profissionais do time de desenvolvimento para ver se tudo está andando a contento. E o time de desenvolvimento do produto, de novo, né? Aqui vem muito das origens dos projetos de TI, mas lembrando que pode ser utilizado, a gente pode estar falando de produto, qualquer tipo de produto, né? Pode ser um novo sistema de organização de filas para supermercado, pode ser um novo método de atendimento, pode ser um novo projeto arquitetônico, né? Então, o time de desenvolvimento, ele é multidisciplinar, de um modo geral, ele envolve diferentes tipos de formações, né? Sempre dependendo do projeto, e reúne aí todo o ecossistema, né? Que vai fazer parte do grupo que vai entregar o produto propriamente dito. E aí a gente começa a falar de sprints, né, que é outra buzzword, né, outra palavra comum quando a gente está falando de metodologia ágil. Então, lembra lá, metodologia tradicional a gente falava, bom, os projetos são divididos em fases, né, para melhor gestão. Aqui a gente fala que os projetos, eles são divididos em sprints, né, que são iterações ou ciclos. Sprint é uma janela de tempo, é um período dentro do qual um conjunto de atividades precisa ser executado. Em cada sprint, um produto potencialmente liberável é criado. Então, de novo, aquele conceito. É importante que a cada entrega eu tenha algo passível de ser utilizado. E uma nova sprint inicia imediatamente após a conclusão da sprint anterior. Tá?
Então, aqui mostra um pouquinho, né, de como é que é o fluxo de trabalho em uma sprint, né? A gente tem a semelhança do Kanban, né? Um quadro de a fazer, um quadro de o que está sendo feito, um quadro de pronto, né? O que está aqui na coluninha de a fazer é toda selecionada antecipadamente, então se discute com o dono do produto, com o PO, né, o Product Owner. Bom, qual é o problema? O que a gente precisa resolver? Ah, nós precisamos fazer uma reforma, né, para adequar o ambiente da biblioteca, né? E aqui são os requisitos. Então, a gente precisa mover as estantes, construir uma divisória, comprar equipamentos, né? E se coloca ali todos esses itens. A lista de a fazer, ela não muda, né? Mas uma vez que ela é priorizada, a equipe começa a trabalhar, né, nas atividades que estão sendo feitas. E, né, de novo, Kanban, a gente tem poucas atividades sendo feitas ao mesmo tempo. Aqui no Scrum, não, né? Não tem restrição em relação ao número de itens que está sendo feito. Então, as equipes, né, elas são autogerenciáveis e elas têm liberdade de ir pegando os cartões, né, se apropriando dessas tarefas, desenvolvendo e jogando para a direita, ou seja, para o pronto, até que fiquem as filas vazias. Né? Terminei de fazer esse processo, ou seja, passei aqui pelos 3 quadrinhos, eu começo uma nova sprint. E por que o conceito de sprint ele é importante? Né? Para a gente entender quais são as cerimônias do Scrum, né? Que são os eventos propriamente dito que o Scrum preconiza. Então, a gente tem uma reunião que é de planejamento da sprint. Então, aqui a gente responde, né, as seguintes questões. O que pode ser entregue como resultado do incremento da próxima sprint? Como o trabalho necessário para entregar o incremento será realizado? Então, a gente planeja a sprint. Bom, o que vai ser feito, né? Muitas vezes é 2 semanas ou 1 semana, aí varia, né, de acordo com o projeto e a instituição, o tempo da sprint. Você planeja, bom, nas próximas 2 semanas ou na próxima semana, a gente vai fazer essas atividades. Todos os dias existe uma reunião diária que é facilitada pelo Scrum Master. Ela é uma reunião de 15 minutos, normalmente no máximo, né, ou deveria ser. Muita gente, inclusive, faz o stand-up meeting, né, que é a reunião em pé, aquela reunião, todo mundo em pé em volta da mesinha, para cada um falar o que está fazendo e o que vai fazer nas próximas 24 horas. Então, você costuma fazer ela no início do dia e as pessoas dizem, bom, hoje eu vou fazer essa atividade, vou trabalhar nisso aqui. E, né, essas reuniões diárias, elas acontecem todos os dias da sprint. Então, vamos dizer que a sprint tem 1 semana. No final dessa 1 semana, é feita a revisão da sprint, onde você inspeciona, né, o incremento e adapta o backlog do produto, se necessário. Então, o backlog do produto é a lista de coisas que precisam ser feitas para aquele produto se tornar uma realidade. Ela é uma reunião informal, né, como muitas das outras, e o objetivo dela é motivar a equipe, ter feedback do que está funcionando, o que funcionou bem, o que, né, precisa melhorar para a próxima, e promover colaboração. E existe ainda a retrospectiva da sprint, né, que fazendo uma analogia com os métodos tradicionais, né, então PMBOK preconiza o quê? Fazer sessões de lições aprendidas em projeto, onde você avalia o que aconteceu bem, o que pode ser melhorado, compartilha conhecimento. Em Scrum, né, a gente tem retrospectivas, né, então são cerimônias ágeis, né, antes de você planejar a próxima sprint, você revisa tudo isso. Então, o que aconteceu bem, qual foi o aprendizado, né? Como é que a gente melhora para a próxima etapa. De novo, todo mundo que segue Scrum faz todas essas cerimônias? Não necessariamente, né? Isso é o que é preconizado pela metodologia. Entre a teoria e a prática, né, algumas diferenças, então, né, as empresas muitas vezes adaptam. Inclusive, aquela mesma pesquisa que eu mostrei para vocês, né, do Agile Survey, né, eles
perguntam para as empresas, bom, das cerimônias que existem, quais são as que vocês fazem? Né? E vai aparecer lá, bom, a de planejamento da sprint quase todo mundo faz, a de retrospectiva, né, quase ninguém faz, a reunião diária, né, muitas vezes não é diária, o pessoal vai adaptando aí de acordo com a realidade de cada uma das instituições. Terceiro elemento importante, então lembrando, né, e eu gosto muito de enfatizar isso, né, porque essa tríade é a essência, né, para entendimento do Scrum. Papéis e responsabilidades definidos, cerimônias definidas e artefatos definidos. Quais são os artefatos aqui? Quais são as ferramentas? Backlog do produto. Backlog do produto, o que é? A lista que contém as funcionalidades a serem implementadas no projeto para que aquele fique pronto. Backlog da sprint é a lista, né, que contém as funcionalidades, né, ou as tarefas que vão ser realizadas em uma sprint. E vocês vão observando que aqui as coisas vão indo também da esquerda para a direita, né? Então eu tenho uma lista muito grande de produto, vou começar uma nova sprint de uma semana. O dono do produto pega aqui, bom, as minhas prioridades são essas, e joga no backlog da sprint. Então ali vai ter, bom, isso aqui é o trabalho que precisa ser realizado nessa semana. Outro artefato, o incremento. Incremento é o que a gente entrega ao longo da sprint, né? Então, ele deve passar aí por uma série de etapas, né, para ser considerada pronto, né? Idealmente, a equipe define alguns requisitos, né, para aprovar ou não na verdade, aceitar ou não uma tarefa como pronta, né? Então, essas entregas são chamadas de incrementos. E o outro artefato que é essa definição de pronto. Então, de acordo com o projeto, se faz um checklist, né? Onde eu pego cada um dos itens ali tem que estar ticadinhos para que o produto seja considerado pronto. E é considerado uma ferramenta também que reforça a transparência, porque todo mundo do time que pronto significa. Então, se para o meu projeto eu digo lá, pronto, não adianta você me entregar uma funcionalidade, você tem que me entregar a documentação junto, não adianta a pessoa, tipo, entreguei, não está funcionando, ok, mas eu vou fazer o checklist, tem documentação? Não, não tem, então não é pronto. Né? Essa é a essência aí do processo. Então, como funciona? Na reunião de planejamento da sprint, o dono do produto prioriza os itens do backlog do produto e a equipe vai dizer, bom, dentro disso que ele priorizou, o que eles são capazes de fazer, de executar dentro daquele período de tempo pré-definido. E aí tem um ponto. O time, de novo, ele é empoderado dentro do Scrum, ele é autossuficiente, né? Então, o time, ele tem essa liberdade de dizer, bom, essa atividade aqui vai levar em torno de 4 horas, essa aqui vai levar 10 horas, essa aqui leva 8 horas, e com base nisso, eles atribuem pontos, né, para cada uma dessas atividades, para saber o que vai caber ou não dentro daquela sprint. As tarefas, né, que são colocadas dentro da sprint são transferidas do produto, do backlog do produto para o backlog da sprint. De novo, vou movendo essas coluninhas. Tá? E aqui a gente enxerga um pouco dessa interação, né? Como é que funciona, desse ciclo. Então, isso aqui tudo é uma sprint, né? A gente tem aqui os papéis, né? O PO, o Scrum Master e o time. Tudo que está no azulzinho aqui mais escurinho, né? São artefatos. O que está aqui mais cinza são cerimônias. Então, eu tenho um artefato, que é a minha lista, né, de backlog. Aí, na reunião, né, de planejamento, né, feito, né, toda a seleção, e se coloca algumas dessas tarefas aqui no backlog da sprint. Esse processo gira 2 a 4 semanas, dependendo do projeto. Aqui em cima do giro, eu tenho a reunião diária, que é a de acompanhamento. Então, se está tendo algum problema no projeto, eu não espero até o final da semana para saber que um
um colaborador não conseguiu executar uma tarefa e ele parou de fazer isso lá na terça-feira, eu só vou descobrir na sexta que ele teve um problema. Sendo que se eu soubesse na própria terça-feira, eu poderia ter tirado os impedimentos, né, e o projeto andava. Então, essa é a essência da reunião diária, é o contato permanente, tira todos os impedimentos do caminho, né, de modo que você não vai ter a surpresa somente no final, né? Tipo, ah, não deu para fazer isso porque faltou tal coisa, né? Vou te pedir agora. Não, pontualmente. Né? Aqui dentro da sprint, né, dependendo da empresa, podem estar sendo gerados gráficos de burn down, que são gráficos de produtividade, para estar medindo a produtividade dentro do que foi planejado para a sprint, com o que está sendo executado pelo time. Se faz a revisão da sprint, né, onde o time entrega aí, junto com o Scrum Master para o PO e apresenta o incremento, o artefato, né, o produto que foi feito, né, e se faz a retrospectiva, que é o foco na melhoria contínua. Né? A gente tem um produto e eu poderia gerar uma nova sprint, e esse aqui é essencialmente o processo. E aí tem um ponto importante, né? Acho que essa tirinha do Dilber, ela é bem interessante, né? O Dilber, ele chega muito empolgado para o chefe dele, tipo, nossa, olha, né, esse novo modelo de Agile, ideal para trabalhar com coisas que não são eventos não previsíveis e coisas que não podemos controlar nos nossos projetos. Nós podemos priorizar, reduzir escopo, mudar requisitos a qualquer momento e aumentar as chances de sucesso do projeto, né? E o chefe dele fala, olha, esse é o seu novo projeto. Ele tem um prazo de entrega definido, um escopo definido e um critério de qualidade definido. Você pode ser agile dentro desse triângulo, né? Então, ou seja, não tem nada de agile. E aí, quando um dos nossos colegas, né, compartilhou com a gente, quando eu perguntei, eu escolho agile, eu escolho o tradicional, né, depende e aí alguém pontuou, depende se a equipe está preparada, né, e foi evangelizada. Evangelizar é um termo que se usa muito entre os agilistas, né? Ela foi evangelizada para trabalhar de uma forma ágil, né? Ou seja, o time, ele sabe, né, das responsabilidades dele, sabe que as coisas têm que ser transparentes, as chefias, elas trabalham bem, né, com as possibilidades de mudança, existe uma flexibilidade, existe inclusive uma possibilidade de errar, e quando o erro acontece, a gente descobre rápido e corrige na próxima sprint, a gente não espera até o final, né? O objetivo não é cumprir o que estava escrito no papel, é entregar um produto de valor. Então, agilidade é considerado um mindset, é uma filosofia de trabalho, né? E aí tem uma pesquisa, e agora a gente começa a trazer isso um pouco para o contexto de gestão do conhecimento, né? Que é a reflexão que essa apresentação traz para vocês. Essa aqui é uma também daquela pesquisa de Agile, né, onde eles falam os principais desafios, né, que eles têm para adotar metodologias ágeis dentro das empresas. Então, são todas empresas, né, que já estão com esse desafio de trabalhar com Agile. E, bom, o que você vê como principal desafio? E aí, o que aparece lá no topo da lista? Né? Cultura organizacional, resistência a mudanças da organização, né, são as principais dificuldades, gestão inadequada, né, para dar apoio e trabalhar como patrocinador do projeto. Existe uma falha, né, de perfis e de experiência, né, das pessoas que não sabem ainda trabalhar com métodos ágeis, né? Então, são os 4 primeiros aí, todos eles estão relacionados a quê? Cultura, resistência à mudança, perfil, né, capacidades, né, de um modo geral, são os principais impedimentos ou os principais empecilhos que a gente tem quando a gente está trabalhando com métodos, tentando trabalhar com métodos ágeis dentro de muitas organizações. Tá? E aí, então, a gente passou, né, pelos fundamentos, então, o que é projeto, como é que surgiu a gestão de projetos, o que foi o Manifesto Ágil,
quais são as características dos métodos ágeis, né? Como é que se escolhe entre um método ágil ou um tradicional? Não existe um melhor que o outro, então vai depender do tipo de projeto, do tipo de equipe, do tipo de instituição. A gente falou um pouco de 2 tipos de metodologias ágeis, que é o Kanban e o Scrum, e aí a gente traz um pouco dessa filosofia ágil para projetos de gestão do conhecimento. E aí tem um ponto que é importante, né? Uma diferença que eu gosto de frisar e de fazer. Gestão do conhecimento em projetos e projetos em gestão do conhecimento não é simplesmente a mudança da ordem das palavras. Tá? Projetos em gestão do conhecimento. Eu posso ter um projeto de mapear os processos mais comuns dentro da minha instituição. Eu posso ter um projeto de começar a armazenar a memória, né, e sistematizar a minha memória organizacional. Eu posso ter um projeto de implantar boas práticas em lições aprendidas em projetos. Eu posso ter um projeto de taxonomia organizacional da organização. Né? É diferente de gestão do conhecimento em projetos, que é normalmente onde os profissionais de gestão de projetos atuam. Tá? Então, quando você tem um profissional de gestão de projetos, né, com o desafio de fazer gestão do conhecimento, ele está olhando para quê? Bom, equipes de projetos normalmente são temporárias. A projeto, a equipe foi cada um para um lado e levou esse conhecimento cada um para um lado também. Né? E levando esse conhecimento cada um para um lado, se surgiu um novo projeto lá na frente, aquele conhecimento que as pessoas desenvolveram no projeto anterior, muitas vezes ele é perdido se não houve um esforço de sistematização. Né? Então, a pessoa mudou de empresa porque aquele projeto acabou e ela foi para uma outra instituição ou ela foi para um outro setor, e aí, dali a um ano, surge um projeto semelhante e a gente praticamente tem que recomeçar a roda do zero. Então, isso é gestão do conhecimento dentro de projetos, ou gestão do conhecimento em empresas projetizadas, né? Que é diferente de projetos de gestão do conhecimento. Eu vou falar um pouquinho desse segundo aqui, né? Então, aplicação de práticas, né? Boas práticas de gestão de projetos em projetos de gestão do conhecimento. Esse aqui é um estudo da APQC, né, que é um centro americano de produtividade e qualidade, que eles divulgam uma pesquisa de tendências em gestão do conhecimento. Né? Esse aqui é o resultado de 2019, e eles colocam os top 10, né, as 10 principais tendências dentro das empresas que estão desenvolvendo atividades de gestão do conhecimento. E vejam que interessante, no topo, né, das respostas, né, e aqui é outro survey, uma outra pesquisa de uma outra instituição, né, que está pesquisando sobre gestão do conhecimento, o que aparece no topo aqui? Tendências é adotar metodologias mais ágeis, né, quando a gente está falando de gestão do conhecimento. É ter design thinking ou design centrado no usuário, né? E aí depois começam a vir algumas coisas até mais vinculadas à tecnologia. Mas primeiro de tudo, né, e aí é uma das surpresas que eles mesmos comentam como resultado dessa pesquisa, não são tipo, nossa, eu quero novas tecnologias, eu quero inteligência artificial, mineração em dados, quero Big Data. Não, o grande desafio que eles apontam é colocar metodologias ágeis. E lá na pesquisa, que estava pesquisando sobre metodologias ágeis, o que eles falaram? Os desafios são o quê? Mudanças organizacionais, resistências a mudanças, né, que está muito ligado aí com a gestão do conhecimento. Então, abordagens ágeis, elas podem ser aplicadas em projetos de gestão do conhecimento? Sim. Por quê? Métodos ágeis são um modelo mental, é uma forma diferente de pensar as coisas, né? Inclusive se permitindo acertar, errar, mudar, redirecionar. Tem algumas similaridades que a gente pode traçar entre Agile e Knowledge Management, né, gestão do conhecimento. Os dois, né, são muito focados em melhoria contínua.
os dois prezam por transparência e colaboração. Lembra quando a gente estava falando lá de Scrum? Toda a equipe sabe o que está acontecendo o tempo inteiro, o pessoal está informado, né? A comunicação, né, cara a cara, em tempo real, ela é estimulada. Outra similaridade, objetivo de melhorar o desempenho e a satisfação com o trabalho. Então, né, nos projetos de gestão do conhecimento, assim como nos projetos de metodologias ágeis, a gente está querendo ter pessoas mais satisfeitas nos ambientes de trabalho e mais motivadas com aquilo que elas fazem. E, né, por fim, facilitação é uma atividade crítica em ambas as práticas. Né? Outro dia eu vi uma situação bastante interessante, estava ouvindo rádio, e aí estavam falando assim, se cada um fizer a sua parte, nada vai dar certo. Né? Desculpa, não foi no rádio, foi uma apresentação do Jorge Aldi, né? Se cada um fizer a sua parte, nada vai dar certo. Por quê? Porque não existe uma integração, alguém com esse olhar para o todo. E até, assim, essa questão de ter visão do todo, talvez seja a principal que a gente poderia apontar como diferença entre Agile e gestão do conhecimento. Por quê? Dentro do Agile, essas similaridades elas acontecem muito dentro do time. Né? Gestão do conhecimento, de um modo geral, olha para a organização de uma forma mais sistemática. Né? Então, dependendo da instituição, pode ter essa diferença, mas tem mais similaridades do que diferenças. Então, a gente está sempre falando, e é difícil convencer as instituições a investirem em gestão de conhecimento, né? A gente tem que mostrar benefícios diretos. Bom, por que ela precisa investir? E aí, quando a gente começa a trazer métodos ágeis para trabalhar com gestão do conhecimento, a gente começa a ficar mais alinhado. Então, se a gente está falando daquele mundo VUCA, que é vivo, né? Ele requer uma abordagem diferente, né? As pessoas, elas querem respostas imediatas, elas precisam enxergar um benefício direto de por que eu preciso compartilhar o meu conhecimento, ou por que eu preciso sistematizar e documentar aquilo que eu faço, se elas não enxergarem um, né, artefato, daí uma entrega de curto prazo, um benefício. Então, o entregável ele tem que ser muito claro, muito palpável. É mais fácil, né, convencer uma empresa a investir tempo e dinheiro em atividades de captura e compartilhamento de conhecimento, quando esse benefício ele é imediato e ele é mensurável. Né? E essa imagenzinha ela está aqui para lembrar. Quem nunca, né? Empresas onde tem um profissional lá responsável pela gestão do conhecimento, que fica lá, não, mapeia o processo, escreve o manual, documenta, você tem que colocar. E as pessoas, de um modo geral, elas têm resistência a fazer isso, porque é só uma atividade a mais que você está me dando, que desvirtua o meu foco daquilo que eu sou especialista e daquilo que eu preciso fazer. Né? Quando a gente traz um pouco desses mindset, do mindset ágil para cá, a gente está trabalhando em conjunto como um grupo. Então, eu não tenho mais aquela pessoa ali que está responsável por, né, coletar esse conhecimento. Não, a gente trabalha de uma forma com que as times tenham o prazer e a frequência, o hábito de compartilhar esses conhecimentos e trabalhar mais voltado para isso. E aí começa a surgir, né, a partir de 2010 aproximadamente, então é coisa da última década, o termo AKM, que vem de Agile Knowledge Management. Ainda existe pouca literatura produzida, tá? No final dessa apresentação eu deixo aí alguns estudos, alguns artigos, né, que vocês conseguem localizar facilmente na internet sobre AKM. Então, é uma nova tendência, as pessoas estão começando a pesquisar mais, mas ainda tem muito a ser pesquisado, né? O Osturk, né, que inclusive faz a dissertação de mestrado dele dedicado a esse tema, e ele faz muito aplicado à área militar, ele define a Agile Knowledge Management como a gestão do conhecimento na qual a agilidade é integrada, né? E
o desafio, né, que é trazido por esses profissionais que já estão olhando por essas mesclas, né, por essa interação entre as duas áreas, é trazer e empregar os requisitos de agilidade, né, e as suas respectivas respostas em termos de conhecimento e de aprendizagem. E aí, para finalizar, né, acho que essa imagem aqui, ela traz um pouco do que eu estou querendo colocar para vocês. São todos esses movimentos de cocriação, né, e a gente vai falando muito de oficinas de cocriação de produtos, oficinas de inovação, laboratórios de inovação, junta equipe multidisciplinar ao redor de uma mesa, vamos pensar uma solução de um produto, né? Todo esse movimento, ele vem muito embutido dessa filosofia ágil, né? Então, o ágil aí dentro desse contexto de gestão do conhecimento, ele vem trazer essa necessidade de implementação rápida de resultados, né? Ele vem muito em resposta a essa mudança de mindset, onde a gente já começa a compartilhar mentalidades e comportamentos, né? E as empresas, e a gente tem as startups, tem empresas mais jovens, tem diferenças de gerações, né, que compartilham conhecimentos de formas diferentes, já vem com esse espírito da colaboração mais imbuído. Então, é aproveitar todo esse movimento para integrar essas duas filosofias. Tá? Então, aqui tem 4 referências bibliográficas, né, para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre Agile Knowledge Management. Né? O primeiro deles foi o único, por enquanto, que eu achei em português, que foi publicado, né, agora há pouco, no ano passado, na Ciência da Informação, que é uma revisão sistemática dentro de filosofia ágil aplicada à gestão do conhecimento, né? Existem alguns outros, né, estudos internacionais. Se alguém achar algum outro também queira compartilhar comigo, né, fiquem à vontade. Aqui vocês têm, né, meu LinkedIn. Gosto bastante do tema, de trocar experiências e materiais sobre. Mas eu acho que era um pouquinho disso que essa apresentação traz aí para a gente, né, e tentando trazer um pouco dessas coisas que estão surgindo aí em termos até de novas linhas de pesquisa. E aí eu abro para vocês, né, vou parar meu compartilhamento aqui para ver um pouquinho o que está acontecendo o que está acontecendo aqui no chat. Né, para a gente discutir um pouco mais. E assim, tá? Vocês podem ir colocando no chat aqui as ideias, mas se alguém quiser pegar o microfone para falar também, gosto de interações, tá, gente? Fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Professora, Oi, professora, é o Sidney, tudo bem, professora? Oi, tudo bem, Sidney? Prazer em revê-la. Professora, queria fazer uma pergunta como leigo. É o seguinte, eu vou dar um Sim. exemplo bem prático. Vamos pegar o exemplo da seleção alemã. A seleção alemã, para ela ganhar a Copa do Mundo aqui no Brasil, ela usou o Big Data. E a primeira estratégia foi o seguinte: ficar no lugar mais quente do Brasil, seria a Bahia, né? Uhum. Eu queria saber o seguinte, como é que você vê a gestão do conhecimento junto com a prática coletiva dessas equipes? A gestão do conhecimento junto com as práticas coletivas das equipes. Eu acho que eu não entendi a sua pergunta, Sidney. Seria mais ou menos assim, eles usaram o Big Data para colher todas as informações para se adaptar aqui no Brasil, porque os Ah, europeus, ok. para eles ganhar a Copa do Mundo, tinha que se adaptar ao clima aqui no Brasil. E eles ficaram na Bahia para se adaptar com um clima mais quente e ganharam a Copa do Mundo por causa disso. Uhum. Sim. Na verdade, tem 2 pontos aí, né, ali foi uma questão de o Big Data trazendo a informação, né, e eles se apropriando dessa informação, saber interpretar corretamente, para tirar vantagem disso, né. Eu vejo muitas vezes as empresas colocando assim: a gente precisa de um projeto de Big Data, né? Então, o Big Data é a resposta. Mas todo mundo esquece, bom, mas qual é a pergunta de fato, né?
o que você quer responder com o Big Data? Então, eles foram muito espertos no sentido de fazer a pergunta correta, né? Então, eles usaram, né? Eu não acompanhei, na verdade, de perto, mas, né, pela sua informação, se eles usaram o Big Data para fazer a tomada de decisão. E aí entrou a questão da gestão do conhecimento, quer dizer, eles foram atrás da informação para buscar aquilo que eles precisavam, né? Estrategicamente, deu bastante certo, tá? Mas a linha da gestão do conhecimento ali, ela não está lá no Big Data, ela vem depois, da forma como eles se apropriaram daquela informação para gerar conhecimento para eles. Tá? Eu não entrei na apresentação aqui, até, né, porque já foi alvo também da professora Valéria Valls, sobre os conceitos de gestão do conhecimento, né? Mas tem bastante disso. Tá bom, obrigado, professora. Imagina. Aqui. Bom, tem uma pergunta da Lisandra, não sei se já foi respondida. Professora, fiquei um pouco confusa. O sprint é junto com o Scrum? Então, vamos lá. O Scrum é o nome do framework, né? A sprint é uma ferramenta, é um período de tempo, como eles chamam, um período de tempo dentro desse framework, né? Para não usar a palavra framework, uma forma de trabalho, então seria o nome da metodologia. Eles não gostam muito do termo metodologia, mas Scrum é o nome da metodologia. Sprint é o nome que eles dão para um período de tempo de trabalho dentro dessa metodologia. Tá. O Luciano aqui está contando que com o home office, por conta do Covid, eles começaram a fazer as dailies, né, que são as reuniões diárias. Então, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, tem algo me travando. É engraçado, né, quando a gente, né, muita gente que trabalhava, né, presencial, quando estava no presencial todo dia, não tinha o hábito de fazer isso. Agora que está à distância, está sentindo mais essa necessidade. A Naís perguntando aqui, a apresentação disponibilizada, já responderam que sim. Olha, tem gente aqui, a Júlia falando que uma ideia para artigo, sim, Júlia, tem uma brecha muito boa, né, para publicações, principalmente em âmbito nacional, porque o que está surgindo ainda, então, quer dizer, a gente está falando de coisas que começaram a surgir na última década, as coisas estão vindo a ser publicadas agora, né, vale a pena buscar um pouco mais sobre Agile Knowledge Management para ir além. Pessoal dando aqui, Leonardo. Boa tarde, professor. Onde trabalho começamos a adotar esse modelo Scrum porque temos um grande volume de documentos, já que é uma biblioteca digital em saúde que trabalha com centros cooperantes. Mas a grande questão que temos é como lidar com pessoas que não cumprem os prazos e travam todo o processo, pois existe sempre aquele profissional, como você disse, que não quer se adaptar ao novo. Bom, dificuldade aqui, Leonardo, é organizacional, né? E aí é um pouco drástico, né? Mas, assim, as empresas, elas precisam se assegurar que elas tenham bons profissionais. Qualquer metodologia, não importa se for ágil, se for tradicional, mesmo se não usar metodologia. Quando você tem profissionais que não entregam, não tem muito que você possa fazer, né? Porque uma empresa, ela é um ciclo, né? Uma pessoa depende do trabalho da outra para poder avançar, né? Então, né, aí depende, não sei se é uma instituição pública, se não é, né, mas às vezes, bom, não envolver essas pessoas, né, se você não tem como, não tem que não envolver elas no fluxo desses projetos, porque sabe, né, que elas podem impactar em atividades críticas, pode ser uma solução, né, mas as metodologias de gestão de projetos, elas vão até o ponto de, bom, é importante você manter a equipe motivada, né, e funcionando. Agora tem, dentro da administração, aquela técnica do chá, né? Chá, competência, habilidade e aptidão, né? A competência você pode dar para uma pessoa, então é o quanto ela precisa, a competência ela traz, né? O quanto ela sabe sobre um determinado assunto. A aptidão você pode desenvolver, né? Então, com a experiência, ela
vai melhorando essa aptidão. Agora, a habilidade é uma coisa inerente, né? Ou ela tem ou ela não tem. Você não consegue desenvolver. Então, é aquela coisa da atitude, da postura, né? Vamos lá. Lucas falando que teve um probleminha na conexão na hora que você explicou entre diferenças entre projetos de gestão do conhecimento e gestão de projetos de conhecimento. Vamos lá de novo, Lucas. Projeto de gestão de conhecimento, por exemplo, eu vou ter um projeto para sistematizar a memória organizacional da minha empresa. Eu vou desenvolver um projeto para desenvolver uma taxonomia organizacional. Eu vou desenvolver um projeto para criar um repositório institucional ou um observatório. São projetos para criar produtos de conhecimento, né? Então, de modo geral, são projetos de gestão, né, relacionados à gestão do conhecimento. Existe também a gestão do conhecimento em projetos, que o que é? As empresas, principalmente as projetizadas, né, como é que elas funcionam? Tem um projeto, contrato a equipe, né, ou realoco de outros setores. Terminou o projeto, eu mando a equipe embora. Quando essa equipe foi embora, ela levou junto toda a experiência, todo o know-how, toda a expertise que ela teve, né, junto com ela, ou foi para outros setores, ou foi desmantelado. E se dali a 1 ano, 2 anos, entrar um projeto similar, o que vai acontecer? Eu vou ter que reinventar a roda de novo. Então, gestão do conhecimento em projetos é adotar técnicas, então, por exemplo, fazer retrospectivas, fazer dinâmicas de lições aprendidas, para que os profissionais que participaram do projeto sistematizem o conhecimento que eles adquiriram, e isso fique registrado para a empresa e para outros funcionários que queiram consultar, né? Então, aquilo que eles aprenderam dentro do projeto. E esse é um desafio, né, que normalmente ele é do gerente de projetos. Então, reter o conhecimento, o aprendizado dentro de um projeto para a empresa. Então, essa é a principal diferença. Priscila aqui, diz que gostou da aula. Obrigada, Priscila. Eu trabalho em ecossistemas de startups em que métodos ágeis são premissas para fomento e desenvolvimento das inovações. Assim, acho muito pertinente trazer a relação desse tipo de método com atividades convencionais dentro de bibliotecas e unidades de informação em geral. Com certeza, né? E assim, unidades de informação, bibliotecas, têm muito para correr atrás e aprender, né? Tem muito boa prática aí que pode ser colocada em prática, né, para melhorar os serviços. Leila, quais as principais barreiras que a senhora vê para a implementação de métodos ágeis nas unidades de informação? Assim, as principais barreiras para a implementação de métodos ágeis, de um modo geral, tá? São aqueles que estavam lá naquele PPT, que é cultura organizacional, né, pessoas, né, e aqui até o colega colocou assim, às vezes eu tenho pessoas ali dentro, né, que não estão habilitadas ou não querem trabalhar ou são resistentes, né, resistência a mudanças. Então, se eu tenho dentro da unidade de informação uma equipe que tem muita resistência a mudanças, isso pode ser uma dificuldade, mas essas são barreiras para a implantação de metodologias ágeis como um todo. Agora, dentro de unidades de informação, dentro de bibliotecas, uma coisa que eu percebo muito no dia a dia, até porque eu, né, trabalho com isso, é a diferença que as pessoas têm entre diferenciar o que é projeto e o que é processo, né? E por isso que no início da apresentação eu falei disso, e às vezes eu até me sinto chata repetindo isso, né? Mas às vezes as pessoas assim, não, meu projeto aqui, não sei o quê, dentro da biblioteca, bom, quando é que termina essa atividade? Quando acabar tal coisa. Não, se você não consegue estimar uma data, né, ou um marco para dizer o que termina ali, não é um projeto. Então, né, começar sabendo separar. E bibliotecas, de um modo geral, são muito voltadas a rotinas, né? A gente tem rotina de aquisição, rotina de empréstimo, serviço de referência, então muita coisa ali dentro é rotina. Então, isso tudo a gente trata como processo, e aquilo que vai gerar um produto novo, que tem início, meio e fim, né, tem um tempo de duração pré-definido, tem recursos, né, delimitados para serem utilizados, vai ser projeto. E, a partir daí, né, uma vez que você conseguiu identificar o que são os projetos, né, escolheu com quais você vai trabalhar, aí você pode, né, ter a adoção
das metodologias. Então, não sei se ficou mais claro, Leila, né? Eu trouxe duas coisas aqui. As barreiras para metodologias ágeis em empresas de um modo geral, e uma dificuldade que eu vejo, né, muito dentro de unidades de informação, que é a dificuldade em separar processos, rotinas de projetos propriamente dito, e às vezes até de alocar pessoas, né? Então, eu tenho equipe de projeto e tenho equipe de profissionais de rotina, né? E realmente dedicar tempo para as pessoas que elas não fiquem competindo. Ah, não, eu não consigo trabalhar no projeto porque eu tenho que fazer aquisição, processamento, enfim. Roberto, Cláudia, acredito que as organizações, antes de uma gestão do conhecimento, carecem de outros processos. Uma matriz de comunicação da empresa seria um bom início, porque às vezes só existem o e-mail e nem sabemos onde reportar algo mais detalhado. Seria um bom início? Sim, né? Com certeza, né? Os canais de comunicação, eles são importantes, né? Quando a gente está falando de empresas projetizadas que usam, né, alguns desses métodos que a gente está falando, então o PMBOK vai trazer isso, né? O Scrum, ele vai trazer um pouco disso, né? Em que momento e de que forma você vai fazer a comunicação, né? Então, lá no PMBOK, você tem lá os termos de abertura do projeto, né? Que é a TAP. Você tem a EAP, que é a estrutura analítica. Então, são canais, né, de comunicação que podem montar aí essa determinada matriz, de modo que cada colaborador saiba exatamente como direcionar, né, os itens. Então, aqui dando o exemplo, né, em termos de projetos, mas isso em termos de gestão de uma empresa, né, precisa saber, né, e acontecer como um todo. Dificilmente uma empresa que não tenha esses processos, né, de comunicação, de reporte, bem organizados, consegue chegar num nível de maturidade bom em termos de gestão do conhecimento, né? Elas ficam em camadas muito incipientes, porque elas não conseguem ter os pré-requisitos básicos, né? Professora Inês, excelente explanação, já assisti várias palestras sobre essa temática e suas palavras vieram com clareza e objetividade. Obrigada, professora. Nélio, aqui no Brasil a resistência ao novo é uma grande barreira, né, para essa metodologia. Não é só no Brasil, Nélio, né? Se a gente pegar, você vai encontrar muita pesquisa internacional também falando, né, dessas barreiras. Mas a gente está, e aí trazendo até algumas coisas, né? A gente está vivendo aqui algumas mudanças, né, mundiais em termos de modelo de trabalho, de mindset, né? O motivo não é bom, que é o Covid, mas com certeza as pessoas vão sair de todo esse período levando um aprendizado e com modelos de trabalho muito diferentes, né? Porque elas foram obrigadas a mudar e se adaptar. Então, aquelas que não estavam se adaptando, né, ou que tinham resistência a mudanças, que não trabalharam isso, né, anteriormente, agora estão fazendo a força, né? E, tipo, esse adapte ou se adapte, né? Porque o mundo mudou. Não só no Brasil, eu acho. A Kelly está perguntando se um Product Manager seria o mesmo que um Product Owner. Basicamente, sim, Kelly, né? Depende muito da empresa. Tem empresas que chamam de Product Manager, tem empresas que chamam de Product Owner, e tem empresas que têm os dois, né? O Product Owner, ele fica subordinado ao Product Manager. Então, eu tenho o Manager olhando, né, e coordenando o trabalho de vários owners. E aí, cada dono de produto olha para um produto em específico, vai fazendo uma analogia aqui de um sistema de gestão da informação automatizado. Eu tenho um Program Manager que olha como um todo, e aí eu tenho um PO que olha especificamente para um sistema de empréstimo, outro que olha especificamente para o sistema de catalogação, é aquela pessoa que sabe RDA, que sabe catalogação, e que vai estar dando todas as regras ali para os analistas, né? Todas as regras de negócio para essa pessoa trabalhar. Depois eu vou ter uma outra que está trabalhando numa outro PO trabalhando numa outra vertente, com um outro braço de um determinado produto. Tá? E o manager, né, quando essa estrutura é maior, né, que é quase como se fosse um portfólio, né, fazendo uma analogia com as metodologias mais tradicionais, ele olha para tudo isso e dá o suporte para todos os owners, para garantir também que eles trabalhem em comunicação, né, e mais interligados, eles não fiquem isolados, cada um.
O Eric falando que a internet caiu, já está encerrando. Sim, Eric, já estamos encerrando, né? Mas a FESP está gravando a sessão. Tem uma comunidade no Facebook, inclusive, que eles estão divulgando, né, os links quando fica liberado, eles sobem no YouTube. Então, vai estar lá, tá? Quais livros que você sugere para lermos sobre essa temática? Tem um livro que eu acho que não entrou na bibliografia, mas deixa eu colocar aqui de novo, só para compartilhar para vocês. Mas, assim, acho que é mais fácil até vocês pegarem depois, né? Pode tirar aqui uma fotinho da tela. Essas aqui são algumas referências, né? A primeira delas, ela é nacional, então ela pode ser aí um início interessante, apesar deles não aprofundarem no tema, por ser um mapeamento sistemático, mas como todo mapeamento sistemático, ela vai trazer na bibliografia, né, desses autores, eles trazem na bibliografia uma série de outros artigos e materiais que falam sobre a KM, porque eles fizeram, né, e é relativamente recente, todo um levantamento bibliográfico sobre o tema. Então, vai na lista de referências dele, que você vai achar bastante material interessante. Eu destaco esses que estão aqui. Tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Lucas, o dono do produto é uma pessoa de fora da empresa? Pode ser o meu cliente? De um modo geral, Lucas, a gente tem dentro da empresa uma pessoa, quando a gente tem metodologias ágeis, dentro da empresa eu tenho um PO. E esse PO, ele é responsável por estar em contato com o cliente, né? Então, eu tenho uma pessoa dentro da minha instituição que representa os interesses do meu cliente. E essa pessoa, nas metodologias ágeis, é o PO. Né? Nas metodologias tradicionais, normalmente é o gerente de projetos. Né? No Scrum, é o PO que faz isso. Tá? O que você tem? Lá dentro do cliente, né, eles vão ter uma contraparte que eles vão designar, que eles podem, inclusive, chamar de PO, mas você tem que ter uma contraforça dentro da sua empresa. Né? Porque o que não pode acontecer? O cliente ficar demandando diretamente para o time de desenvolvimento sem priorizar ou sem conhecer a realidade da sua empresa. Né? Então, você tem o papel do PO aí, que é o ponto de contato, né, com o stakeholder cliente. Professora Inês, acrescentando ao colega, o nome... Professora. Oi, tem alguém falando? Oi, Diga. Sidney. A apresentação não apareceu dos livros. Ah, não? Opa, peraí, deixa eu só... aqui, deixa eu só terminar de olhar o chat aqui, eu já projeto ela de novo. Então, deixa eu só ver se tem mais alguma dúvida, que aí, enquanto eu projeto, eu vou respondendo. Aqui, pessoal, Mara tá falando parabéns pelo trabalho. Obrigada, Mara. Mara lá do Sul, né? Aqui, Bárbara também lá do Sul, colega, não apareceram as indicações. Nélio falando que tirou dúvidas. Então, acho que aqui as dúvidas principais foram. Deixa eu tentar compartilhar a telinha de novo aqui. Opa. Agora foi, né? Estão enxergando? Gente, alguém me diz por voz aí se está enxergando, por favor, que eu não consigo ver o chat quando eu projeto a tela. Sim, professora, apareceu. Ah, ok. Professora, apareceu sim. Tá. Isso eu acho que é uma dos pontos a melhorar no Google Meets. Apesar de eu adorar ele, me incomoda um pouco disso, que quando a gente está passando uma apresentação, eu não consigo nem ver o chat e nem ver vocês. Tá? Mas, então, o que eu tinha comentado essa primeira referência que está aí, ela acho que aí talvez um dos primeiros estudos, né, brasileiros aí que faz referência a Agile Knowledge Management, e como eles fazem um mapeamento sistemático de literatura, então eles fizeram, né, uma varredura com uma metodologia bem acurada de várias bases de dados, né, o que
tem sobre o tema, inclusive indicando tendências, né, mostrando, então, os estudos que falam mais em como fazer gestão de conhecimento dentro de projetos Agile, que existe uma vertente que fala de usar técnicas de Agile dentro de projetos de gestão do conhecimento, né, algumas outras também. E dentro da lista de referências deles, vocês vão achar uma série de materiais, né? E, inclusive, acho que todos que eu estou colocando aqui embaixo, eles citam também, todos eles vocês conseguem pegar com acesso aberto aí na internet. Então, se alguém tiver dificuldade também, pode mandar um contato depois que eu mando o arquivo daí. Deixa eu parar aqui. Pessoal, deixa eu ver se tem mais algum pontinho. Acho que sim. Aqui a Mara falando que sim, que era de Porto Alegre. Legal, gente. Bom, adorei a interação. Muito bom vocês terem participado super ativamente. Tá? Vocês têm aí meus contatos também. Fiquem à vontade para entrar em contato, redes sociais. Quem quiser escrever artigo, quem quiser achar novas referências para a gente seguir trocando, tem bastante coisa para explorar, tá bom? Um grande abraço e que bom ter estado em contato com vocês. Tchau, tchau.